Olá, meus amigos e minhas amigas, como que vocês estão? Espero que muito bem. Ufa, chegamos. Como é que é? 17 horas de voo. Vim do aeroporto direto aqui para a Universidade de Stanford. Estou falando com vocês aqui de uma das salinhas. A gente tem aqui, pelo computador, a gente pode reservar salas de conferência dentro da biblioteca. E essa aqui é uma pequenininha, vou mostrar para vocês. Estão vendo? Essa é uma pequenininha de 4 lugares, mas é ótimo para fazer live, porque a internet é boa e a gente consegue conversar alto, coisa que não dá para fazer na biblioteca. E aí daqui a gente vai descansar, porque eu vou te falar que hoje o dia foi brabo, viu? Ó, eu quero começar aqui mandando um salve pro estado mais simpático do Brasil, que é a Bahia. Queiro Rodrigues ali tá pedindo salve. Maria Lagos, olá. Quem mais, galera? De onde vocês estão? Onde vocês estão? Mandem aqui, escrevam. Ó, o Arnaldo, que tá sempre conosco, mandou um salve aí de Dourados. De Dourado, né? Na verdade, Dourados é Mato Grosso. Ele manda um salve, Mato Grosso do Sul. Ele manda um salve de Dourado, que fica em São Paulo. O Fábio, que é nosso companheiro aqui, tá em todas. É do Rio de Janeiro. O mais simpático é o baiano do sudeste do Rio de Janeiro. É isso. Temos gente de Piauí, Palmas. Tava em Palmas, Débora. Não sei se você foi ver lá a minha palestra na UAB. Tem uns 2, 3 meses. Maria de Petrópolis está sempre com a gente também. Maria, boa noite. Levi Portela. De novo, hein? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Uau! Galera de Deus! Que dias corridos esses, hein? Final de semana de muito trabalho. Lá no evento presencial que eu fui do meu amigo Marcel Rulli. Muita coisa ainda resolvendo. Saí do avião hoje, depois de 17 horas de voo, entrei numa reunião, saí de uma reunião, entrei em outra reunião. Tá tudo muito puxado. Ó, a Débora tava no meu evento presencial. Estamos aguardando você voltar para falar do ChatGPT. Então fica aí que eu já vou te dar uma dica hoje a respeito desse assunto. Aliás, vou dar essa dica logo agora. Ó, a Bacleto falou assim, boa noite, doutor. Foi um prazer encontrá-lo no evento do Marcel. Você estava lá, que bom, tiramos foto, tirei tanta foto. Eu devo ter tirado umas 200 fotos no evento do Marcel. É difícil lembrar de todo mundo, mas que bom que você estava lá. Arnaldo, grande Arnaldo, um abraço para você, meu amigo. Então, galera, a nossa amiga aqui do Tocantins, lá de Palmas, ela falou, poxa, a gente tá esperando você voltar. Nossa, meu cabelo tá ridículo, né? Claro, fiquei amassado lá no aeroporto. Ainda não fui tomar banho, não fui pra casa, não fui pra nenhum lugar. Tá estranho mesmo. Perdoem-me. Ó, tiramos fotos também. Grande Arnoldo. Mas ela vinha falando, né, ali em cima. Pô, Eric, cadê a gente tá esperando você voltar pra dar uma aula de ChatGPT pra gente. Gente, se vocês se inscreverem no evento que vai começar na segunda-feira que vem, está uma semana do evento. Uma semaninha só. Vai ter lá, nas 3 aulas do evento, eu vou falar de ChatGPT para vocês. Como que vai funcionar? Eu vou te ensinar uma técnica super especial de argumentação jurídica, seja oral, seja escrita. E na sequência, eu te ensino como usar o ChatGPT para acelerar a aplicação dessa técnica. Essa é a ideia. É você aprender a técnica e utilizar o ChatGPT para botar na prática, gastando menos tempo do que você gastaria fazendo o processo normal, né? Mas para isso não adianta nem só saber usar o ChatGPT e nem só aprender a técnica. Tem que aprender as 2 coisas, tá certo? Então, ó, como que você se inscreve no evento gratuito que começa segunda que vem,
o mestre da argumentação jurídica. Você escreve aqui embaixo, ó, eu quero. Se você escrever aqui embaixo, eu quero, o meu robozinho vai mandar lá no seu direct um linkzinho para você clicar e fazer a sua inscrição, tá bom? Super fácil, super simples. Quem aqui já está inscrito? Quem aqui já separou segunda, terça, quarta-feira da semana que vem, a partir das 8 da noite, para estar comigo no evento? Importante, pessoal. O evento é gratuito, tá? Depois do evento, no final, eu vou lançar a 8ª turma do MVP. 8ª turma. O pessoal tá me pedindo pra caramba. E a turma vem com muitas novidades por aí. Muitas novidades mesmo, tá? Então é uma oportunidade incrível. Ah, Eric, mas eu não quero fazer a turma porque a turma é paga. Esteja no evento gratuito. Porque o que eu sempre faço com vocês? Faço aqui, em live de 20 minutos. Vou fazer muito mais lá. Eu sempre me preocupo em trazer um conteúdo que você possa utilizar no dia seguinte. A preocupação é sempre essa. Trazer um conteúdo agora que você possa usar já no dia seguinte. Beleza? Tranquilos? Vamos com tudo, então? Legal. Então, ó, antes de começar a trazer aqui um conteúdo que você possa começar a usar no dia seguinte, lembra de compartilhar essa live aqui com o seu amigo advogado, com a sua amiga advogada. Pega o link dela e joga num grupo de advogados, tá certo? Ó, o Fábio é meu aluno do MVP7, tá ali dando o seu testemunho. Obrigado, amigo, de coração, viu? Gente, nós fizemos uma live, acho que foi na quinta-feira. Tinha 80 pessoas. O que acontece que nessa aqui a gente está com 30? Vamos aumentar esse número? Pelo amor de Deus, né? Fiz um esforço danado, saí do aeroporto, não fiz mais não, fui comer, vim aqui direto. Nós vamos ficar só com 30 pessoas aqui? Vamos subir esse número, pelo amor de Deus, né? Galera, o tema completo, que não dá para escrever ali em cima da live de hoje, é como desmistificar a objeção dos clientes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: você senta para fechar um contrato com alguém, ou você recebe uma consulta de alguém. Olha, a Renata Lapastina também estava lá no nosso evento. Tiramos um monte de foto, né, Rê? Fala aí pro pessoal. Depois posta aí pra gente ver. E quando um cliente ou um possível cliente entra em contato com você e você obtém um não, ou ele nega a oferta que você faz, o preço que você botou no seu serviço, você fica mal. Você fica mal. Você acha que a coisa acabou. Não é por aí, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dos maiores vendedores do Brasil hoje é um cara chamado Flávio Augusto. Ele é bilionário, é dono de um monte de escola de inglês e de um monte de outros projetos que ele tem por aí. Ele fez um painel comigo lá naquele evento que eu organizei nos Estados Unidos, a Brasil Conference, e lá ele fala o seguinte: veja, se você consegue uma conversão de 5% de todas as pessoas que, de alguma forma, você entrou em contato, você recebeu 95 nãos para 5 sims. Mas, se você entrar em contato com 100 pessoas e 5 fecharem, se você entrar em contato com 1000 pessoas e 50 fecharem, isso pode ser muito dinheiro. E você tem que focar mais no sim do que no não, porque pela lógica matemática, você tem que ter um monte de não para ter um sim.
Por quê? Explico. Porque quando você aplica o conceito de marketing na advocacia, você fala em distribuição do seu conteúdo para um grande número de pessoas. Muita gente vai te ver. Um número menor das pessoas que te viram, de alguma maneira, vão fazer contato com você. Algumas delas vão se interessar genuinamente pelo seu serviço. E só algumas delas é que vão assinar um contrato. Então o que você precisa fazer? Você precisa alimentar essa boca de funil com o máximo de gente possível, para que possam sair pessoas aqui embaixo com o seu serviço debaixo do braço, ou seja, com o contrato de honorários advocatícios assinado. Qual que é o problema? O problema é que, do jeito que nós somos educados na faculdade, nós não somos educados para vender o nosso serviço como advogados. Nós somos educados para sermos posudos e imaginar que alguém vai bater na nossa porta implorando pelo nosso serviço. Meu amigo, minha amiga, eu sinto muito dizer, mas infelizmente não é mais assim. Mas não é mesmo. De jeito nenhum. Hoje mudou. Mudou. Se você não for atrás, se você não se tornar interessante para as pessoas, usando seus canais de comunicação física, sua rede de networking, crescendo essa rede de networking, estando em eventos como esse que eu estava, do Marcel, nessa semana, utilizando a tecnologia, utilizando a rede social, utilizando a internet, utilizando o Google, para dentro das normas da OAB, criar um conteúdo relevante que interesse as pessoas, cara, sinto muito, ninguém vai bater na porta do seu escritório. E aí você tem que virar essa chave, porque quando você for conversar com as pessoas, você vai ouvir alguns nãos. E isso não pode te fazer mal. E eu sei que isso te faz mal. Confessa para mim, quem está me assistindo aqui, ouvir um não de um possível cliente não te faz se sentir mal? Não parece ser algo meio pessoal? Não parece que você, não é um cara tão bom quanto você achou que você fosse? Eu sei que você pensa assim. Eu entendo você pensar assim. A doutora ali já confessou. Por quê? Porque nós não fomos treinados para ser de outra forma. Só que o mercado hoje é de um jeito que ele só admite um tipo de abordagem, e esse tipo de abordagem implica ouvir alguns nãos. Pior, implica ouvir mais não do que sim. Por exemplo, nós criamos um escritório laboratório. Um dia eu vou divulgar isso para vocês, tá? Nós criamos um escritório laboratório, eu e 2 grandes amigos. E nesse escritório laboratório, obrigado, Bacleto. E nesse escritório laboratório, nós começamos a nos posicionar em determinadas teses. Faz um mês. Em um mês, nós fechamos 7 contratos. O valor agregado desses contratos, para ser recebido no tempo previsto, é de mais ou menos R$7.000 cada um deles. Em um mês, são mais de R$50.000 fechados. Isso é ruim? Está longe de ser ruim. Para quem acabou de começar. No entanto, para que esses 7 contratos fossem fechados, nós recebemos mais de 100 contatos. Na época nós temos um relatório que mostra esse funil para a gente. Nós recebemos mais de 100 contatos. Então, se você tem 7 fechados para 100 contatos, você tem 7%. O que isso significa? Que 93 pessoas não se interessaram por você. Você imagina se você ficar mal 93 vezes no mês por causa disso?
Será que não é muito melhor olhar para os 50 mil reais que vão entrar na conta? E se você fizer isso todo mês e for cada vez agregando e cada vez mais escalando, logo esses 50 viram 100, esses 100 viram 150 e você passa a ter receita. Então, por que eu incluí esse tipo de discussão, esse tipo de abordagem nos meus eventos de lançamento do MVP? Eu incluí porque se eu estou ensinando técnicas muito poderosas de argumentação jurídica com base em como o cérebro funciona, eu preciso aproveitar esse mesmo evento e não só ensinar essas técnicas para você convencer o juiz, mas também ensinar essas técnicas para você convencer o cliente, para ele fechar contrato contigo e para que esses contratos sejam os melhores possíveis. E para isso, para eu poder te ensinar isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmistificar o não. Desmistificar você atuar como um verdadeiro vendedor, mesmo você sendo um advogado, uma advogada. É claro que nós vamos entrar lá no evento, que começa na segunda-feira, é claro que nós vamos entrar no detalhe em cada tipo de objeção que normalmente o cliente te traz e vamos trazer argumentos, técnicas baseadas em neurociência para quebrar cada uma dessas objeções. Sem dúvida. Mas até para você acreditar no que eu estou falando, até para você ouvir o que eu estou falando e botar em prática, aprender e botar em prática, você tem que virar a chave. Você tem que sair do mindset do advogado que vive no pedestal para o mindset do advogado empresário, do advogado empreendedor. Do advogado empreendedor. Quem está aqui disposto a se tornar, assim como eu, um empreendedor do direito? Quem aqui está disposto a ser um empreendedor do direito? Você está disposto? Porque se você estiver disposto, você tem que estar no evento de segunda-feira. Você tem que estar lá. Porque a gente vai trabalhar, Bacleto, Arnaldo, Dr. Abizag, a gente vai trabalhar esse mindset. E óbvio, né? Não adianta nada ficar falando só de mindset se eu não te trouxer técnicas muito concretas para você aplicar no seu dia a dia. Por isso que o evento tem 3 dias. 3 dias em que a gente vai aprofundar. 3 dias em que a gente vai estudar profundamente todas essas técnicas. Tá certo? Ó, Bacleto já falou que estará lá. Quem ainda não está matriculado, o evento é gratuito, pessoal. O mestre da argumentação jurídica. Como que eu faço para me matricular, Eric? Escreve eu quero, como acabou de fazer a Ana Chaves, que você vai receber o link para se matricular ali no direct do seu Instagram. O meu robozinho vai mandar. E o Aventuras está dizendo aqui, ó. Verdade, meu amigo. A Bahia está com você. Amigo, se a Bahia está comigo, ninguém está contra mim. Pode ter certeza. Não tem lugar mais gostoso. Não tem sotaque melhor do que um bom sotaque baiano. É muito diferente do Hackeando a Mente do Juiz? É na mesma linha. Só que eu não paro de estudar. Então eu trago técnicas novas e agora eu abro para falar também da mente do cliente. Então a gente não vai mais só hackear a mente do juiz. A gente vai hackear a mente do juiz, mas a gente também vai hackear a mente do seu cliente.
tá certo? Isso é muito relevante, isso é muito importante. Eric, o cliente achou a minha proposta de honorários cara. Eu te pergunto, teve espaço para vocês discutir uma contraproposta? Ah, teve. Tudo bem. Então, você ancorou no valor um pouco acima, viável. Não teve. Possivelmente, ou você não mostrou, antes de dar o preço, o verdadeiro valor do seu trabalho, ou você fez uma proposta exorbitante, ou seja, ancorou muito alto. Quando você ancora muito alto, você quebra a linha de comunicação. Acabou a negociação. Então, uma das coisas que eu vou te ensinar lá é ancorar direito esse valor. Saber precificar o valor do seu produto é uma premissa para isso. Saber demonstrar o valor do seu serviço para quem você está oferecendo é a outra premissa. Só depois que você souber fazer essas duas coisas muito bem feitas, aí é que você vai aplicar a técnica da ancoragem. O que diz a técnica da ancoragem? Que se você for fazer uma oferta e tiver com esses dois primeiros passos bem dados, você pode fazer uma oferta no valor um pouco superior. Por quê? Porque é natural do ser humano jogar esse valor para baixo depois. Literalmente você joga uma âncora um pouco mais para cima e espera a outra parte descer um pouco o valor. É natural que isso ocorra. Isso ocorre o tempo todo. Eric, mas enquanto eu ancoro, bom, aí eu volto a dizer, primeiro você precisa saber precificar o seu serviço para você ter um target, né? Um objetivo. Você também tem que saber qual é o mínimo que você pode cobrar. Porque tem negócios, tem contratos que é melhor não fechar, meu amigo e minha amiga. Você sabe disso, né? E a partir daí, você vai demonstrar, você vai fazer o seu cliente ver o valor. Quando eu falo que você tem que fazer o cliente ver o valor do que está fazendo, você tem que fazer o cliente ver a transformação que você vai causar na vida dele se ele contratar o seu serviço. Explico isso em outro momento. Dito isso, cheguei a um valor. Beleza, qual foi o valor? 100 mil reais. Vou fazer oferta. Quanto que eu vou pedir? 120. Por quê? Anotem isso. Porque 20% é considerado um valor de ancoragem saudável. De novo, 20% é considerado um valor de ancoragem saudável. Saudável. Tá certo? Estão entendendo ou não até aqui? Tranquilos? Ah, Eric, já que é assim, deixa eu ancorar em 40%. Não. 40% é um valor muito arrojado. O valor muito arrojado de ancoragem, ele pode causar o efeito de ofender a outra parte. Quando ofende a outra parte, ela nem se dá ao trabalho de fazer uma contraproposta. E tá tudo bem. Só que talvez você tenha perdido alguém que poderia ter sido um cliente lucrativo para você. Então, primeiro você precisa dominar muito bem essas técnicas. E depois você vai a campo. O que é ir a campo? É aplicar essas técnicas no dia a dia da sua advocacia. E aí você vai entendendo, você vai fazendo ajustes finos nisso. Isso vai ficando mais redondo para você. Estão me entendendo ou não? Tá certo? Ah, Eric, você não erra nunca nas suas ancoragens? Erro. Mas é raro. Atualmente o que eu tenho feito eu tenho explicado para os meus clientes, para os meus possíveis clientes, o meu contexto. Porque às vezes vem uma pessoa buscando uma coisa que eu não entrego em hipótese alguma. Né? A pessoa não vai me contratar, não vai contratar uma consultoria minha de 1 hora pagando 1.000.000, não vai. Pagando R$500. Por quê? Porque minha hora é muito cara.
Então, minha hora custa R$ 2.500. A pessoa não vai contratar uma consultoria minha gastando menos de 30, 40, 50, 70, 100, 150 mil reais, a depender do tamanho da consultoria. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Então aí, nesse caso, não é uma questão de ancoragem. Nesse caso, é uma questão de ajuste de expectativa. Idealmente, para filtrar esse tipo de cliente, para que ele nem chegue até mim, eu tenho algumas perguntas básicas para fazer para ele. E a depender de como ele chega e do tipo de atendimento, essas perguntas podem mudar um pouquinho, ou no conteúdo, ou na forma em que elas são feitas. Tá certo? Então, isso vai variar muito de acordo com a sua realidade. Eu posso ter gente aqui que não trabalha por menos de um valor muito alto. E eu posso ter gente aqui que está começando. Então, essas são premissas que você vai mostrando e vai deixando claras no seu posicionamento. O Sérgio está me dizendo aqui, ó, te perguntei no direct, estou precisando muito da sua ajuda. Vou olhar lá, Sérgio, assim que a gente acabar a live, tá bom? O Arnaldo diz, tem certos clientes que é melhor perder do que achar. Eu não tenho a menor dúvida. E esse seu comentário, Arnaldo, ele é ótimo para a gente introduzir o conceito de BATNA. Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista do relacionamento. Então, por exemplo, eu sei quanto custa o meu serviço. Eu sei quanto aquilo vai me tomar no tempo. Eu não posso ser imediatista para só botar esse dinheiro no bolso agora e depois ficar sofrendo e disponibilizando o recurso, mesmo que eu trabalhe sozinho, porque aí o meu recurso sou eu mesmo. E o meu recurso mais valioso, eu estou falando o meu, mas estou falando o teu também, é o tempo. Se for levar muito tempo para resolver aquilo, eu vou ficar no prejuízo. Então, isso tem que estar claro na sua cabeça. Você tem que definir o seu BATNA. O que é o seu BATNA? É o valor abaixo do qual não vale a pena você fazer a negociação. É um termo em inglês que a gente extrai lá do método Harvard de negociação de conflitos. E tem pessoas que não vale a pena atender, às vezes pelo custo reputacional. Ou às vezes porque você simplesmente não quer um determinado tipo de aborrecimento. Pode acontecer. Tem casos que viriam para mim que o cara pode vir com uma montanha de dinheiro. Minha resposta vai ser sempre não. Por quê? Porque eu peso outros valores também. Mas nós não vamos ficar também falando disso aqui, porque isso vai tornar essa conversa muito abstrata. E eu quero tornar essa conversa concreta, porque eu quero que vocês saibam que sempre que a gente faz uma live, ou sempre que você vai num evento meu, enfim, sempre que você dedica algum tempo da sua vida para alguma coisa que eu estou fazendo, você vai ter uma lição com pelo menos uma ferramenta para aplicar no mesmo dia ou no dia seguinte na sua vida de advogado. Ferramenta prática. E a de hoje é a ferramenta da ancoragem, que depende. Então, qual que é uma ancoragem legal? 20%. Mas só vai funcionar se antes você tiver conseguido demonstrar o benefício do seu serviço para o cliente e antes disso ainda saber qual é o mínimo abaixo do qual você não aceita. E principalmente desmistificar o não. O não não é absolutamente nada além de um não. E a Andy Tacola diz, vai ter dica para propaganda no Instagram no evento? Resposta, propaganda não, porque propaganda não é permitida. Mas eu vou te ensinar a produzir conteúdo
da maneira correta, dentro das normas da OAB, mas conteúdo que vende. E mais, eu vou te ensinar a usar o chat GPT para isso. Ou seja, a inteligência artificial. Eric, eu não gosto de ficar aparecendo. Antigamente eu diria, não tem jeito de você fazer um Instagram sem aparecer. Hoje eu digo, tem sim. Eric, eu quero aprender, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer igual a Emile e digitar eu quero aqui nos comentários, porque eu já vou mandar o direct, no seu direct, o link para você fazer a inscrição gratuita no evento. Importante também é saber precificar o seu trabalho para o caso concreto. Pois é que eu estou falando aqui. Se você não souber precificar, já era. Como que você precifica? Você tem que saber o seu custo. O custo total. Você tem que saber os seus custos escondidos, ou seja, as oportunidades que você vai perder por estar alocando tempo e recurso naquele caso. E você tem que prever o tempo que aquele caso vai levar do seu trabalho. E o principal, você tem que saber que muito possivelmente, quando você fala, vou gastar X horas com esse caso, muito possivelmente você está sendo excessivamente otimista. Isso é um papo para a gente ter outro dia, em outra conversa. Mas nós precisamos falar do excesso de otimismo. Quantas vezes você se comprometeu a entregar um trabalho e você falou assim, olha, eu vou gastar 5 horas para fazer isso, portanto eu vou fazer na tarde de terça-feira e vou entregar na terça-noite para o cliente. Chegou na quinta-feira, você não estava nem na metade. A gente superestima a nossa capacidade de fazer as coisas rapidamente. Então, olha a Andy aí. Então, eu sugiro que você dê 2 passos para trás e sempre coloque uma gordura no tempo que você está achando que você vai gastar para fazer isso ou para fazer aquilo. Tá certo? Entenderam ou não? Verdade pura, diz o Arnaldo. Pois é, cara. Fora a procrastinação, como diz a Renata Lapastina. Eric, mas como que eu resolvo isso? Sabe como é que você resolve isso? Registrando. Começa a registrar a tarefa que você vai fazer e quando você acabar a tarefa, faz uma estimativa do tempo que você gastou. Então, ao invés de você fazer estimativa como você sempre faz, do tempo que você vai gastar para fazer alguma coisa, começa a olhar para trás e começa a registrar o tempo que você gastou. Depois de registrar o tempo que você gastou em várias tarefas, tira uma média para cada tipo de tarefa. E aí a sua estimativa começa a ficar um pouquinho mais precisa. Não que você vá acertar sempre, mas ela fica um pouco mais precisa. Olha que legal o comentário do Kleber aqui. Fico muito honrado, viu, Kleber? Grande professor, deu uma palestra espetacular no Retiro da Regularização, que era o evento que eu estava. Fiquei sexta e sábado lá, teve evento no domingo também, mas aí eu fui ver meus pais. Sou seu aluno do MVP e gosto muito das suas aulas. O Kleber é aluno do MVP. Nós vamos abrir a 8ª turma do MVP na quarta-feira que vem, assim que acabar o evento. O que você tem que fazer? Se inscrever no evento, o evento é gratuito. Você não é obrigado a fazer MVP pago depois. Se inscreve no evento, o evento é gratuito. Gratuito. Se você gostar, quiser caminhar comigo, aí a gente faz o MVP, porque o MVP é um treinamento, eu caminho junto com você. O segredo é conhecer a sua potencialidade, diz Domingos. Quem mais?
Grande professor Juan Vasquez, grande figura, entrou aqui, não sei se ainda tá, mas se ainda tiver, manda um salve, meu caro. O Regis fala, te acompanho desde o primeiro episódio do Flow. Pra quem não sabe, né, tem aquele programa, o Flow Podcast. Eu fui 2 vezes, grande Juan. O Flow Podcast eu fui 2 vezes, mas a primeira eu fui solo, né? Então foi bem divertido, adorei também. É um vídeo que tá chegando a 1 milhão de visualizações, já se acredita? Bastante visualização. Ó, a Elaine aqui, sou MVP 7, recomendo muitíssimo. A gente praticamente encerrou as aulas do MVP 7, né? Tá só faltando fazer o Connect MVP e depois o Follow-up. O que é o Follow-up? Eu dou um tempo para as pessoas implementarem MVP na vida delas e depois eu trago ex-alunos que aplicaram essas regras para que possam discutir a melhor forma de vencer alguns gargalos que a pessoa eventualmente tenha na aplicação das minhas técnicas, porque as minhas técnicas vão fazer o quê? As minhas técnicas vão reduzir o tempo dos seus processos e aumentar os seus resultados. Simples assim. Olha que carinhoso que é o Juan Vasquez, que é um dos melhores juristas, um dos melhores professores que eu conheço. Você é muito fera, meu amigo. Um exemplo de magistrado, de professor agora, de um grande profissional do mercado. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. São pessoas como você que me inspiraram a deixar a magistratura, né? Eu não digo largar a magistratura porque eu deixei ela com o meu serviço muito bem feito, muito completo, mas agora buscar novos desafios. Muito obrigado de verdade. É isso, galera. Então, ó, prometo para vocês, vou descansar, porque realmente os últimos dias não foram nada fáceis. Mas peço para que você se inscreva no evento, tá certo? Ah, recado importante. Peraí, recado importante. Amanhã nós não teremos live. Porque no horário da live eu estarei com o professor Flávio Luiz Yarcha, o professor titular de Direito da USP, que é o meu convite, já está aqui em Stanford, para dar uma aula naquele programa que eu dei aula nesses tempos. Pode deixar, Sérgio, que eu dei aula nesses tempos. Então vou estar com ele, é bem no horário da nossa live. Ah, Eric, faz um pouco depois, não dá, porque eu tenho aula com os meus queridos amigos da mentoria. E eu não posso deixá-los na mão. A gente recebe um convidado bacana amanhã, eu quero estar junto com eles. Tá certo? Só que normalmente eu não faço live na quarta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inverter. Não vai ter live na terça, mas vai ter live na quarta. Não vai ter live na terça, mas vai ter live na quarta-feira. Beleza, meus amigos? Gostaram? É isso. Então, olha, fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. E até quarta. Ah, mas eu não vou sair dos stories não, hein? Eu não vou sair dos stories, eu vou documentar tudo que a gente estiver fazendo e vou mostrar para vocês. Inclusive flashes da nossa aula lá, a aula do Flávio, né? Flashes da aula do Flávio amanhã aqui em Stanford. Tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Não deixem de se inscrever no evento, tá? Se você não inscreveu, eu quero aqui, não tem problema, vai lá no link da minha bio. O link tá lá, é só se inscrever. É gratuito. Começa segunda-feira da semana que vem. Um beijo, galera. Tchau, tchau.